o nosso chamado como igreja. Queridos, quando nós lemos a história da igreja matriz, aquela igreja que foi a primeira que Deus chamou e colocou debaixo da graça, debaixo da nova aliança, lá em Jerusalém, que depois se espalhou por toda Samaria, Judéia, chegando até Roma e aos confins da terra. Quando lemos a história que está registrada no livro de Atos, vemos aquela igreja desfrutando da nova aliança da graça. E o que é que constatamos ao ler aquela história? O que é que vemos ali? O que nos impacta? O que nos ensina? O que nos mostra a história da igreja primitiva, cujos principais atos estão registrados no livro de Atos dos Apóstolos? É verdade que ali nós temos um resumo, né, de tudo que aconteceu, porque se fosse para relatar tudo que aquela igreja viveu, tudo que eles viveram, ali no primeiro século, com certeza precisaria de muitos livros, né, para registrar toda a história. Mas temos ali os principais atos narrados no livro de Atos dos Apóstolos. Quando eu li e estudei esse livro do Novo Testamento, num estudo que eu fiz, capítulo por capítulo, versículo por versículo, eu fui despertado e fui impactado quanto ao chamado da igreja. E nessa semana, meditando sobre tudo isso, eu destaquei alguns pontos que me chamaram a atenção, alguns aspectos daquela igreja, por que ela foi tão relevante, por que ela foi tão impactante, porque ela cumpriu a missão. Como ela cumpriu a missão? Primeiro, o que nós extraímos dessa história? Somos chamados para dar continuidade ao ministério de Jesus. Diga em voz alta: somos chamados para dar continuidade ao ministério de Jesus. Na sua oração sacerdotal, que Jesus fez e está registrada em João, no capítulo 17, nós encontramos ali uma expressão dele. Jesus disse, ou seja, Jesus na oração sacerdotal, ele estava se dirigindo ao Pai pelos discípulos. E Jesus falou assim: eu não peço, Pai, somente por esses discípulos que estão aqui comigo, eu peço também por aqueles discípulos futuros. E dentre eles está eu, está você. Quem diz amém, aleluia? Estamos nós. Então Jesus intercedeu por nós também, né? Então Jesus fez uma oração e intercedeu por nós. Jesus pediu ao Pai que nos guardasse de todo mal. Ele disse: eu não quero que o Senhor os livre do mundo. Por que eu não quero que o Senhor os tire do mundo? Porque o mundo precisa converter, o mundo precisa da graça, o mundo precisa da salvação, o mundo precisa da luz, o mundo precisa da cura. Então, o mundo precisa de mim, eu preciso ser conhecido no mundo. Por isso meus discípulos têm que estar lá no mundo, precisam estar no mundo. Mas eu peço ao Senhor, Pai, que os livre do mal, porque o mal está no mundo. O mal assola o mundo, o mal destrói o mundo. O mal é presente na vida daqueles que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus. Então, Jesus orou e pediu ao Pai que livrasse cada um de nós. E ele falou uma frase. Ele disse assim: assim como o Senhor me enviou, eu os enviei. Assim como o Senhor me enviou, eu também os enviei. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: como foi que o Pai enviou Jesus? Como foi que o Pai enviou o Senhor Jesus?
João capítulo 1, versículo 14 fala assim, João, Evangelho, capítulo 1, versículo 14, e o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus se fez carne e habitou aqui entre nós, ou seja, o Pai enviou ele à terra, e ele se fez carne, habitou entre nós, e a palavra diz como foi, cheio de graça e de, olhe para o irmão do seu lado, para a irmã e fala, assim como o Pai enviou Jesus, cheio de graça e de verdade, a este mundo, ele também envia você. Assim ele envia você, cheio de graça. Cheio de quê? De graça e de verdade. Cada um de nós que está aqui nesta noite, cada um da igreja, tem sido alvo do amor, da graça e também da verdade de Deus. E eu não tenho dúvida de que somos depósitos cheios de amor, de graça e das verdades de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, você é um depósito da graça, do amor e das verdades de Deus. Sim, você é um armazém, um depósito. Deus tem colocado muito e você não está vendo. Deus tem posto muita graça, muito amor e muita verdade em você. Quem diz amém, aleluia. Mas não podemos ignorar que Deus nos chamou para expandir o seu reino neste mundo. E para isso precisamos permitir que o Espírito Santo nos mova. Precisamos permitir. Por que precisamos permitir? Porque o Espírito Santo não nos força. O Espírito Santo não nos empurra. O Espírito Santo não nos dá saculejo, empurrão. Não. O Espírito Santo, ele é delicado, ele é gentil, ele é educado, ele é paciente e ele tem o momento dele agir. Mas se você fala, Senhor, eu estou aberto, Senhor, eu abro meu coração, Espírito Santo, me mova, então ele vai mover você para cumprir o seu chamado. Quem diz amém? Então, precisamos permitir que o Espírito Santo nos mova na direção das pessoas lá fora. Temos que permitir que o Espírito Santo nos mova na direção das pessoas. Nós estamos no mundo todo dia. Ninguém aqui fica em casa 24 horas. Tem alguém aqui que fica em casa 24 horas todo dia trancado? Não fica. Um momento ou outro você sai, ou encontra um vizinho aqui, alguém ali, ou alguém vai na sua casa. Então, de todo jeito, você está em contato com pessoas que não são cristãs, que não têm ainda uma vida com Deus, que não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus. Eu fico às vezes observando, Goiânia é uma cidade que é privilegiada por ter muitas igrejas, em toda parte você encontra igreja, mas fato é que há pessoas nesta cidade que não conhecem um versículo da Bíblia, não conhecem uma só palavra sobre Deus. Não conhecem. Alguém pode dizer, mas é impossível, numa cidade igual Goiânia, alguém não conhecer. Pois eu digo para você que tem gente que não conhece. Eu vejo na internet, eu vejo pessoas fazendo comentários que você observa, poxa vida, essas pessoas não conhecem nada de Bíblia, não conhecem nada de Deus. Estão morando em Goiânia. E por que não conhecem nada de Deus? Porque os filhos de Deus estão passando para lá e para cá todo dia e não estão indo na direção delas para comunicar, para falar. Então, queridos irmãos, nós vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 34. Lucas capítulo 7, 34. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Olha, como é que Jesus era conhecido perante os religiosos da época? Ele era conhecido como amigo de quem? Amigo de quem?
de pecadores e também de quem? De publicanos, né? Os publicanos eram uma classe de gente, como hoje em dia nós temos, né, os políticos que são lá do centrão, né? Aqueles que estão lá aprontando nesse exato momento no Congresso Nacional. Então, os publicanos é daquela laia ali. Então, eles tinham uma fama tão ruim, tão negativa, que quando os fariseus, os religiosos falaram que Jesus era amigo de publicanos, estava dizendo, olha, ele é amigo da classe pior, da pior classe de gente que existe, né? Então, Jesus procurava ir de encontro até aqueles que eram do centrão, ou melhor, aqueles que eram da esquerda, sei lá quem que essa gente é, na verdade, né? Gente que está no mundo, no inferno, indo para o inferno, né? Então, precisamos abrir o nosso entendimento. Jesus era amigo de pecadores, ele procurava os pecadores, ia na direção dos pecadores, ele queria influenciá-los, atraí-los a Deus, para que fossem salvos, libertos, né, do mal. Jesus anunciou e expandiu o reino de Deus, amando os pecadores, sendo amigo dos pecadores, indo até eles, sentando nos botecos, junto com eles lá. Sim, Jesus não ia lá fazer farra, nem embebedar, mas ia lá para ter proximidade, ia em todo lugar para encontrar o pecador perdido, para dar a ele uma chance, né, de sair da perdição. E nós precisamos, irmãos, entender que isso é vital, isso é importante, isso é urgente. Jesus ia aos pecadores para curar suas enfermidades, suas dores, multiplicar pães e peixes para suprir suas necessidades, concedendo-lhes graça sobre graça. O ministério de Jesus foi no sentido de buscar e salvar os perdidos. A igreja primitiva entendeu por revelação de Deus que foi chamada para dar continuidade ao ministério de Jesus. Em Atos capítulo 2, 46 e 47, vemos uma amostra disso. Diariamente, aqui está falando dos cristãos primitivos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja só os movimentos da igreja, né? Indo de casa em casa, partir pão, né? Então, no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, ou seja, enquanto a igreja se movia no meio da sociedade, era sal, era luz, enquanto a igreja se movia, ministrando graças sobre graça, enquanto a igreja fazia o bem para as pessoas, enquanto a igreja estava ali sorrindo para as pessoas, louvando a Deus no meio das pessoas, e aquilo impactava as pessoas viam na igreja uma alegria verdadeira, viam na igreja uma presença diferente de alguém poderoso que estava acima de todos, um Deus acima de todos, via Jesus então presente na igreja, e aquilo fazia com que as pessoas ficassem simpatizantes da igreja, ficassem amigas da igreja, gostassem da igreja, admirassem a igreja, e então o Senhor movia os corações e fazia com que dia a dia crescesse mais o número dos salvos. Então, perceba isso, querido irmão, perceba isso. Por que a igreja era simpática? Por que a igreja contava com a simpatia de todo o povo? Por que isso acontecia? Eles eram simpáticos aos olhos das pessoas porque eles eram cheios de amor, eram cheios de graça, sim, da graça de Jesus. Observe que eles atraíam os perdidos porque eram dóceis, educados, atenciosos, gentis, generosos, compreensivos, compassivos, acima de tudo, amorosos, como Jesus. E por isso o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Também vemos que aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros crentes, depois de orarem e se encherem do Espírito Santo, eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vejam só,
anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando você anuncia a palavra de Deus timidamente, acanhadamente, isso não impacta ninguém. Mas quando você anuncia a palavra de Deus corajosamente, isso impacta as pessoas. Por crer na obra da cruz e viver debaixo da graça, de muita graça, eles tinham também a fé ousada para liberar curas. Mas vamos ver Atos 4:31. Atos 4:31. Tendo eles orado, olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Essa palavra intrepidez é coragem, né? Encorajado, ousadamente. Então, com intrepidez, encorajados, anunciavam a palavra de Deus. E vejam só, por crer na obra da cruz e estar debaixo da graça, eles não tinham medo de orar por cura. Eles oravam por cura e oravam para expulsar demônios e libertar os possessos. Atos capítulo 5, versículo 16. Atos 5:16. Atos 5:16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos ler mais a palavra de Deus, Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão cheio de graça e poder. Olha a característica da igreja primitiva, cheia de graça e poder. Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Grandes sinais eram feitos entre o povo, olha só, não é nas quatro paredes não, era lá fora, entre o povo, era no meio do povo, era lá nos botecos, era lá nas casas de prostituição, era nos supermercados, em todo lugar. Os crentes estavam ali presentes, encontrava alguém enfermo, carente, dizia: você está doente? Estou. Você crê que Jesus pode curar? Creio. Então seja curado. O povo liberava a cura, a igreja liberava a cura. Atos capítulo 8, versículo 4. Atos 8, 4. Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha só, iam por toda parte. Não tinha restrição, não tinha barreira, nada impedia. Não, tem uma pessoa ali que é pobre, ela precisa ouvir sobre Jesus, vou lá falar. Tem alguém ali que é rico, trabalha no palácio de César, ou é ministro do César, não tem problema não, eu vou lá falar com ele precisa ouvir a palavra. Então a igreja ia por toda parte pregando a palavra. Eles pregavam a palavra de salvação por onde quer que fossem. Isso quer dizer que eles entendiam que eram testemunhas de Jesus, e mais do que isso, que eles tinham que cumprir o ministério que Jesus cumpria. Eles tinham que dar continuidade ao ministério de Jesus. Escuta bem o que eu vou falar, igreja. Em suas andanças em busca dos perdidos, Jesus encontrou a mulher samaritana, um Zaqueu, Maria Madalena, Lázaro, Maria Madalena e muitas outras almas perdidas que precisavam do seu perdão e precisavam da libertação que só Ele podia dar, da cura que Ele tinha para dar, do amor e a salvação que só Ele podia dar. Sabe de uma coisa? Há muitas mulheres samaritanas, há muitos Zaqueus lá fora, esperando você, esperando a mim, esperando nós, sabe? Precisamos ir. Se não formos, não vamos levar as soluções que Deus tem para eles. Então, precisamos ir, precisamos ter a coragem, né? E, portanto, querido irmão e querida irmã, você precisa estar sempre tendo em mente, sempre tendo na sua cabeça, né, aquela imagem de Jesus, né, sempre estendendo a mão, sempre saciando a sede espiritual dos pecadores, lhes provendo aquilo que necessitavam, né, que mais necessitavam: paz, alegria, alívio, descanso para as almas. Hoje em dia, o Senhor deseja continuar o seu ministério através de nós. Mas será que temos aberto o nosso coração
para permitir que o Espírito Santo nos mova, se nos dispusermos, Ele irá tocar multidões lá fora e transformá-las em discípulos, novos discípulos do Senhor Jesus. Sim, para o seu louvor. Segundo, o que aprendemos com a igreja primitiva? Somos portadores das respostas de Deus para o mundo. Somos portadores, diga em voz alta, somos portadores das respostas de Deus para o mundo perdido. Aleluia! Os perdidos lá fora estão a clamar por respostas urgentes. Vou repetir isso. Os perdidos lá fora estão a clamar por respostas urgentes. Muitos não têm mais uma noite. Muitos lá fora não têm mais essa noite toda. A vida está escapando, está esvaindo, e não chegarão até o raiar do sol, até o sol nascer na manhã seguinte. Então, há muita gente morrendo de fato, né? Então, a pergunta é, você poderia pensar nisso? Você pode levar isso em consideração? Você pode refletir um pouco sobre a sua pessoa, o seu chamado como igreja, que você é o canal por onde Deus vai dar resposta a muitos lá fora? Muitos estão a perguntar, muitos têm perguntas, né, têm questionamentos, estão a clamar: quem poderá me dar paz? Quem poderá me livrar desse sufoco, dessa opressão, dessa dor que eu estou sofrendo? Quem poderá me curar desse mal, dessa doença terrível, desse sofrimento que não me deixa, que me perturba dia e noite? Quem pode libertar meu filho do vício das drogas? Ou quem pode livrar minha filha? Quem pode libertar esse meu ente querido que está preso no cativeiro das drogas? Quem pode libertar? Quem pode libertar? Eu pergunto, quem pode libertar? Quem pode libertar? Quem pode dar paz ao mundo? Não, é Jesus. Fala Jesus que é melhor. Quem pode dar paz ao mundo? Quem pode libertar o mundo? Quem pode solucionar os problemas mais críticos lá fora? Quem compreende aquele que está atribulado, que não consegue conciliar o sono? Quem é que pode dar paz e sono para ele essa noite? Quem pode? É Jesus. Quem é o remédio para toda doença? Fala seguramente, igreja. Quem é o remédio para toda doença? A igreja precisa ser mais ousada, mais intrépida. Jesus, não, é Jesus e pronto. É Jesus. Quem é o Salvador do mundo, igreja? Jesus. Quem é o Salvador do mundo, igreja? Jesus. Não adianta conversa, mimimi, não, conversinha não. É Jesus mesmo. É o Salvador e acabou. Não tem outro. Quem é o outro? Que outro pode salvar esse mundo? Quem pode salvar esse mundo? Quem? Ah, é o Buda. O Buda morreu e acabou. Ah, é o Maomé. Maomé se foi. Ah, é o Allan Kardec. Se foi, acabou. Não pode fazer nada pelo pecador. Ninguém. Ah, o Papa que morreu recentemente. Morreu, já foi embora. Quem pode salvar é aquele que ressuscitou, que está sentado no trono, que tem todo o poder e que é vida para todo pecador. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir ele? Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Uma vez eu fui pregar num colégio, fui pregar numa escola, e lá havia um jovem muito problemático. Era viciado em muitas drogas, várias drogas. E era uma pessoa agressiva, muito agressiva. Eu preguei para ele, mas ele ficou durão, ficou rindo, zombando da minha pregação. Resistiu o meu apelo para se converter. Passados alguns dias, eu recebi a notícia de que aquele jovem havia se metido numa encrenca e levado um tiro na coluna vertebral. E ele ficou paraplégico, ficou numa cadeira de rodas.
Eu descobri depois o endereço dele, e juntamente com um grupo de jovens da minha igreja, lá na Fama, nós fomos visitá-lo. E foi surpreendente, porque eu esperava encontrar uma pessoa endurecida, mas ele estava quebrantado, estava chorando, nos recebeu com lágrimas. E, ao final, depois de uma mensagem simples que eu preguei para ele, fiz apelo e ele pôs a mão no peito e confessou Jesus como Salvador. Bom, não passaram 4, 5 meses e eu recebi a notícia que ele faleceu, morreu. Louvado seja Deus. Vamos ter muita surpresa lá em cima. Quem diz amém? Aleluia. E em nossa igreja, lá na Fama, nós fazíamos grupos de jovens de evangelização para visitar pessoas que conhecíamos e pessoas que não conhecíamos todo final de semana. Nós saíamos sábado à tarde e domingo à tarde para fazer visitas nos lares. E visitamos pessoas diversas. Eu estava agora, recentemente, nos Estados Unidos, estava precisamente na Flórida, pregando lá, e um pastor, depois do culto, estando com ele no restaurante, me perguntou, o irmão conhece o pastor Márcio, que está ali em Boca Raton? Ele disse que veio de Goiânia. Ele veio de Goiânia. Ele é pastor da igreja Videira, tem um rebanho grande ali em Boca Raton. E o senhor conhece ele? Falei, o Márcio assim, 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 é esse Márcio aí. Eu falei, conheço. Agora, a forma que eu conheci ele é a seguinte, eu fui pregar na casa dele, fui pregar para o pai, para a mãe dele, para a família dele. E ele era ainda criança, ele era ainda menino, devia ter uns 5, 6 anos, um garotinho. Estava até sentado no colo do pai enquanto eu pregava. Eu disse para o pastor, eu não sei se ele entendeu a minha mensagem. E nem sei se ele vai lembrar de mim, porque desde então eu nunca mais o vi. Por tudo que o irmão falou, eu sei que é ele. E foi marcante porque Deus me deu graça para pregar para a família dele. O pai dele ouviu o evangelho e creio que ele converteu. Ele morreu logo depois também. A mãe se tornou cristã. A irmã dele é pastora também, lá nos Estados Unidos. É fruto desse trabalho que nós fizemos lá na Fama. E pode ser que ele não lembre de mim, porque ele era ainda garotinho, quando eu fui lá na casa dele pregar. Mas, com certeza, foi um momento que marcou também a vida dele, né? E presumo que ele até tenha lembranças, né? E aí o pastor falou até bem dele e tudo, e a conversa acabou, né? Aquilo me fez, então, lembrar, né, de quão importantes foram as visitas que nós fizemos de evangelização. Porque a igreja faz muita visita, hoje em dia, mas de confraternização, de apoio uns aos outros, né, no meio da irmandade, mas a igreja não faz visita de evangelismo, de evangelização. E nós precisamos resgatar isso, fazer visitas de evangelização. Quem diz amém? Aleluia. Né? E eu e a Amélia estávamos numa festa de aniversário, recentemente, de um sobrinho meu, vocês conhecem, o pastor Aloysio, estava numa festa de aniversário dele e estava sentado à mesa, comendo, e aí, de repente, chegou um irmão por trás, me abraçou e ficou abraçado e não me deixava nem virar assim. Eu falei, uai, o que é isso? Eu vi que era um irmão, né, com os braços de homem aqui, me abraçou, de repente começou a chorar nas minhas costas, começou a chorar. Quando ele chorou, eu falei, deixa eu virar aqui, virei. Aí eu lembrei dele, né, abracei, e ele ficou me abraçando e falou, eu quero agradecer o senhor, porque o senhor, lá na década de 80, o senhor foi ao colégio Castro Alves, lá na Vila Santa Helena, e o senhor pregou, e eu, numa aula que o senhor estava lá ministrando sobre religião,
eu entendi o Evangelho, converti a Cristo, me tornei pastor da videira. Eu estou em Aracaju e hoje eu sou pastor de uma igreja de mais de 1000 membros. Quem pode dizer aleluia, glória a Deus? Ele me abraçou, agradeceu, chorando e contando a história e tudo mais, né? E isso também foi algo marcante, né? Algo que impactou, e não foi só ele, não, que ali daquela turma, né, que ouviu o Evangelho na escola, outros pastores também saíram. Recentemente, né, tem um irmão que ele também tem o nome Antônio Lisboa, é meu xará, né? Ele mandou uma mensagem para mim no Facebook, emocionado também, né? E hoje ele é advogado e pastor em Brasília. O João Batista conhece ele. Cadê o João Batista? Hoje não está aí, né? O João Batista conhece ele em Brasília. É amigo também do João Batista. Então, também fruto desse trabalho. E outros mais, né? Então, eu estou contando isso para mostrar aos irmãos quão importante é evangelizar. Quão importante é você compartilhar o amor de Deus com as pessoas. E um dos casos que eu lembro que mais me emociona, que eu quero relatar aqui, é o testemunho de uma moça, uma jovem que eu ganhei para Cristo. Ela era uma pessoa deprimida, uma pessoa revoltada, tinha revolta com Deus, porque ela descobriu, através da mãe dela, porque um dia ela perguntou: mãe, cadê meu pai? A mãe dela começou a chorar. E ela disse: mãe, cadê o pai? Eu nunca vi meu pai. E a mãe dela começou a chorar. E depois ela disse: o que foi, mãe? A mãe disse: você já está mocinha, eu vou contar para você. Aconteceu assim, assim. Aquele que gerou, ou aquele que fez com que eu viesse gerar você, é uma pessoa que nem eu conheço. Ele é um caminhoneiro, né? Ele passou por Goiânia e me conheceu em tal lugar, e ele me forçou e me estuprou, me violentou e tal, e eu fiquei grávida de você. Como eu era uma pessoa temente a Deus, eu não quis abortar. E então você veio, e eu decidi aceitar você e ter você como filha, criar você e tal. E aí ela ficou muito tocada com aquilo, mas ela criou revolta, né? Criou revolta com Deus, com tudo. E até que um dia eu encontrei aquela moça, né? E preguei para ela, e ela converteu. E certo dia eu estava dando aula no Instituto Bíblico, né, numa escola bíblica que eu mesmo criei lá na minha igreja, na Fama. E então ela estava presente, estava fazendo um curso lá. E aí, num certo momento, ela pediu a palavra, disse: eu quero falar algo aqui. E contou toda essa situação dela e falou: olha, eu estou muito tocada porque Deus é maravilhoso e tal. Hoje eu entendo, depois que eu li o Salmo 139, versículos 14 a 16, ela leu de novo lá e começou a chorar de novo e disse: olha, Deus me transformou porque eu entendi tudo isso aqui quando o Antônio Lisboa estava pregando esse texto, e eu fui tocada e fui transformada, e agora eu vejo que eu estou aqui por propósito de Deus, eu existo porque Deus queria que eu existisse, eu estou aqui porque Deus é meu Pai. E ela leu o texto, vou ler para vocês aqui, Salmo 139, 14 a 16. Salmo 139, 14 a 16. Nós vamos ler, Salmos 139, 14 a 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha só, os teus olhos me viram, olha só, os teus olhos, Deus, me viram a substância ainda informe. Olha porque nós não aceitamos aborto. Olha aqui, os teus olhos, Deus, me viram
quando era uma substância sem forma. Hoje em dia os abortistas estão dizendo, não, uma substância sem informe, é uma substância sem forma no ventre da mulher, não é gente não. Aqui está dizendo, olha, Deus me viu quando eu era essa substância sem forma no ventre, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus. E aquela moça foi transformada e se tornou uma missionária. Pela graça de Deus, eu pude testificar do Evangelho de Cristo, gerar muitos filhos e filhas e expandir o reino em muitos lugares. Mas esse privilégio não é só meu, esse privilégio não é só para mim, esse privilégio é para você também. Com certeza, esse privilégio é para cada um de nós também. E não pense que você precisa saber falar, não pense que você precisa saber pregar, que você precisa ter frases bem elaboradas. Não, você só precisa se dispor a falar o que Deus já tem colocado no seu coração, o que o Espírito Santo lhe inspirar a falar. O que o Espírito Santo lhe inspirar a falar. Fale, disponha, pois agora, disponha a ser um mensageiro da graça, um mensageiro do amor, da bondade de Deus para com cada pessoa que encontrar, porque essa palavra, esse texto que nós lemos, esse texto que acabamos de ler, no Salmo 139, esse texto diz respeito a cada pecador. Quem diz amém? Deus viu cada um desde a formação e Deus tem um propósito para cada vida lá fora. Deus ama sim cada pecador lá fora. Então, Ele espera que nós sejamos tocados pela palavra, sejamos tocados pelo Espírito e possamos ir de encontro a cada pessoa. Cada pessoa que está lá fora. O segredo é você falar diretamente, objetivamente, simplesmente, com simplicidade, com clareza. Não é falar muito, nem falar difícil, nem longamente, é falar de maneira clara, de maneira objetiva. Você pode dizer tão somente, você é muito importante para Deus. Deus não está com raiva de você. Deus se importa com o que você está passando. Você pode chegar numa pessoa qualquer lá fora e dizer, olha, eu não sei o que está passando com você. Você pode até chegar ali no meio da rua, encontrar uma pessoa ali e falar, olha, boa noite, eu não sei o que está passando com você, mas Deus sabe. Não sei porque eu parei você assim tão depressa, mas Deus tem propósito para a sua vida. Então, saiba, você é especial para Deus, você é importante. E Deus deseja, então, por meio de cada um de nós, que recebeu abundante graça, que ele possa ser conhecido, que ele possa ser anunciado, que Jesus seja anunciado a cada pessoa. A igreja primitiva era encorajada. E quem encorajava a igreja? Quem encorajava? Atos 9:31. Atos 9:31. Atos capítulo 9, versículo 31. Quem encorajava a igreja? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor e no conforto. De quem? Do Espírito Santo. Então, quem é que dava o conforto e quem é que dava coragem para a igreja? Quem é? O Espírito Santo. Ele que encorajava a igreja, ele que dava à igreja força para falar, para ministrar. Ouça bem, você tem sido abundante na graça? Quem tem sido abundante na graça? Quem tem recebido graça abundante? Você foi feito com toda certeza, você foi constituído por Deus como um mensageiro, um ministro do Evangelho da graça. E eu pergunto, você tem sido um ministro? Você tem ministrado as revelações de Deus, da nova aliança, da graça? O que falta a você? O que está faltando para você ganhar multidões para Cristo? O que está faltando? Está faltando oportunidade? Eu me recordo aqui agora, nos Estados Unidos,
tem um lugar que tem uma ponte, uma grande ponte. E aquela ponte é conhecida como a Ponte da Morte. Por que Ponte da Morte? Porque muitas pessoas, durante a noite, vão para aquela ponte suicidar. Muitas pessoas que estão vazias, que não veem mais sentido na vida, elas vão ali, sobem, né, naquela beirada da ponte. Algumas até ficam pensando um pouco, mas depois elas pulam e suicidam. E às vezes acontecia também de manhãzinha, pessoas iam de manhãzinha suicidar. E então um dia, um crente passando ali, e ele encontrou uma pessoa, né, que estava lá pronta para suicidar. E Deus falou para ele: eu me importo com aquela vida. Eu me importo com aquela vida. E Deus falou, ele falou, Deus tem compaixão dela. E estava indo embora. Aí, passando a ponte, o Espírito Santo falou: eu importo e quero que você se importe. E ele então, né, ficou assim pensativo, voltou e disse: o que eu falo para ela? Aí o Espírito Santo falou: chega lá. Aí chegou, fala para ela que ela não precisa fazer isso, porque se ela fizer isso, ela está dizendo que eu não tenho poder para livrar ela. E eu quero livrar ela, eu me importo com ela. Eu sou o sentido que ela precisa. Eu tenho o sentido da vida, eu sou a vida. E então ele começou a pregar, falou de Jesus. Aquela pessoa chorou e aquela pessoa abraçou ele abraçou ela, e ela ajoelhou ali, se converteu, desistiu de se matar, né? E então ele passou a fazer um trabalho ali naquela ponte, passou a dedicar. Ele disse: Deus, vou me dedicar então a esse lugar aqui. Então ele ia para lá, ficava lá horas e horas, e sempre encontrava alguém que ia suicidar, e ele pregava, e aquela pessoa convertia. Tudo por quê? Porque ele passou a se importar. Ele passou a ouvir a Deus, e passou a ir e falar o que Deus queria que falasse. Né? E ele falava, e era surpreendente, né? A forma como Jesus operava e transformava aquelas pessoas, né? Agora, recentemente, estava vendo uma história de um irmão que estava em Nova York, e ele foi tocado também para ir para uma praça lá, e no meio de algumas pessoas, e pregar uma palavra breve. Então ele chegava e dizia: eu quero falar uma palavra breve. E fazia uma pergunta: se você morrer hoje, você vai para onde? Se você morrer hoje, você vai para onde? E aí ele fez essa pergunta algumas vezes, ninguém falou nada. Mas alguns meses atrás, uma mulher estava lá, ela disse: se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno. E ele chegou perto daquela mulher e disse: mas por que você vai para o inferno? Ela falou: porque eu sou feiticeira, eu não presto, eu sou isso, sou aquilo e tal, tal. E falou um punhado de coisa. E ele então falou da importância dela para Jesus. Disse: Jesus morreu por você, não importa o que você fez até aqui, não importa quantos pecados você tem, Jesus levou todos os seus pecados, Jesus purificou você com o sangue dele, e você pode sair daqui agora redimida. E aquela mulher disse: ele pode me transformar? Pode. Então eu quero que ele me transforme. E ela confessou Jesus, e ela desceu as águas, e aquela feiticeira hoje é pregadora do Evangelho. Oh, aleluia! Veja só, aquele homem insistiu em fazer perguntas, uma simples pergunta, no meio da rua. E aquilo foi algo que mudou a vida dele e mudou aquela mulher, e com certeza vai mudar muita gente ainda, né? O que falta para você? Sensibilidade? O que falta para você? Graça? Poder? Amor? Acredito que o que falta para muitos é coragem. Mas insisto em dizer, essa coragem está em você. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: a coragem que você precisa para ir lá fora, alcançar os perdidos, já está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. É só você dar lugar, e essa coragem que está nele vai tomar você,
E você, depois disso, não será mais o mesmo. Quem diz amém? Aleluia! Ora cachalamahuri neriandas. Catalamahuberia yasudelemasudelemas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh Jesus, aleluia, glória ao teu nome, glória ao teu nome, Senhor. A primeira vez que eu abri a minha boca, a primeira vez que eu fui testificar de Cristo, eu era bem jovenzinho, não tinha coragem de falar em público, não tinha coragem de erguer minha voz no meio das pessoas, e isso só aconteceu porque o Espírito Santo me deu coragem. Eu estava diante de algumas pessoas com a oportunidade de abrir a Bíblia e pregar, e então eu falei: Senhor, eu não tenho coragem, me dá coragem. Ele me deu coragem, eu ignorei meus temores e então preguei, ergui minha voz e ministrei sobre o amor de Deus e o plano de salvação, baseado em João 3,16, e a partir dali, eu passei a crer que eu era um ministro do Evangelho. Diga em voz alta: eu sou ministro do Evangelho da graça, eu sou testemunha do amor e da graça do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. As últimas palavras que encontramos no livro de Atos, elas são significativas. As últimas palavras do livro de Atos, Atos 28, 31. Atos 28, 31. As últimas palavras relativas àquela igreja. Está falando de Paulo aqui, ele diz: pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, sem impedimento algum, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Observe, pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, ou seja, sem rodeios, sem palavras difíceis, de forma clara e direta, sem impedimento algum. O que é que está impedindo você? O que é que está atrapalhando você? O que é que está impedindo de repartir a graça abundante que você recebeu, que tem recebido? O que é que está atrapalhando você a ser um ministro do Evangelho? Ah, mas eu não sou preparado em seminário. Não, você não tem que ser preparado em seminário. Ah, o mundo está muito maligno lá fora. Sim, mas com você está aquele que venceu o mundo e aquele que pode salvar o mundo. Ah, mas de fato, eu não tenho capacidade de curar, mas você tem na sua vida quem pode curar. Ah, mas eu não estou capaz de encarar esse mundo tão cheio de trevas. Sim, mas a luz de Deus habita em você. Aleluia, aleluia. Aquele que despojou Satanás, seus principados e potestades, ele habita em você. E você, em vez de espírito de temor, você recebeu espírito de poder, espírito de amor e de moderação. Sim, apóstolo, eu não sei falar, sim, mas dentro de você tem alguém que sabe falar e sabe o que falar e colocará as palavras certas na sua boca. Ah, eu não posso fazer muita coisa. Sim, você não pode fazer nada, mas Jesus já fez tudo. E através de você, toda a resposta será dada. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ah, eu não tenho coragem não, mas eu volto a dizer, há muita coragem dentro de você. Olha para o irmão do seu lado e fala, pega na mão da pessoa, fala: irmão, irmã, você tem coragem, você tem amor, você tem a verdade, você tem a graça, você tem poder, você tem virtudes, você tem autoridade, e sabe o que mais? Você tem, acima de tudo, o Espírito Santo, poderoso. Aleluia, aleluia. Fica de pé onde você se encontra, fica de pé. Nós somos ministros. Esse é o terceiro ponto que eu já falei sobre ele, mas não ministrei, é o tema principal. Somos todos ministros do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 20, 24,
Vou encerrar com esse texto, Atos 20, 24. Atos capítulo 20, 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. O evangelho que você tem que testemunhar é o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Você pode abrir as mãos.